Ei, pessoal, vamos aprender mais sobre anatomia do sistema respiratório? No vídeo anterior, nós vimos as principais funções do nosso sistema e agora nós vamos ver a anatomia macroscópica e um pouquinho da microscópica deste sistema. Nessa primeira imagem, nós podemos observar todos os órgãos que vão constituir este sistema. E como podemos observar, ele vai ser ali dividido em sistema respiratório superior, que vai conter todos os órgãos que estão fora da nossa caixa torácica, e sistema respiratório inferior, que vai conter todos os órgãos que compõem o nosso sistema respiratório e que estão protegidos pela nossa caixa torácica. No nosso sistema respiratório superior, podemos observar que ele é constituído por alguns órgãos. Quais são eles? Começando pela nossa inalação do ar, a entrada do ar, o nosso ar ele vai entrar através de duas cavidades, né? Esses dois buraquinhos que a gente observa que são as nossas narinas. Então, a primeira porção do nosso sistema ou via aérea superior vai ser justamente o nosso nariz e as duas narinas. Na parte mais interna deste nariz, como podemos observar nessa imagem, nós temos o que a gente chama de cavidade nasal, onde nós encontraremos as nossas conchas nasais. Mas antes desse ar entrar para essa cavidade nasal, passando por essas narinas, ele vai ser ali filtrado pelos pelos que estão presentes nessa região. Depois dessa filtração, ele sim irá passar pela nossa cavidade nasal. Por essa região, né, das conchas nasais ou cornetos, ela ser extremamente vascularizada, esse ar ali ele vai ser aquecido. Também teremos a presença de cílios que vão auxiliar na remoção das partículas menores que ainda passarem ali pelos nossos pelos. Além disso, temos a presença de algumas células que produzem muco, e esse muco ele tem como se fosse uma espécie de adesivo para justamente grudar essas partículas menores e juntamente com os cílios carregá-las para fora do nosso sistema. Esse muco também, ele vai ter uma grande importância para umidificar o nosso ar. Então, o nosso ar ele vai ser filtrado pelos pelos e também, né, ao chegar nessas conchas, ele vai ser aquecido e vai ser justamente umedecido. Pois nas nossas conchas nós temos ali um aumento da área, né? Justamente elas têm essa função de aumentar a área de contato do nosso ar com essa parte da nossa cavidade nasal, de forma que a gente consiga realizar esses processos de forma mais fácil. Acima dessa cavidade nasal, nós teremos a presença do epitélio olfatório, que é uma região que se conecta com o nosso nervo olfatório, sendo responsável pela nossa sensação de olfato. Podemos observar também nessa imagem a presença de alguns buracos ou cavidades no nosso crânio. Essas cavidades, elas são denominadas seios paranasais e elas vão ter comunicação com a nossa cavidade nasal, com o nosso sistema respiratório. Essas cavidades, elas estão cheias de ar e vão ser extremamente importantes para a ressonância da nossa voz, assim como auxiliar na produção de muco e entre outras funções. E justamente quando temos a inflamação da mucosa desses seios, é o que a gente chama de sinusite. Seguindo a nossa cavidade nasal, nós teremos a nossa faringe, que é um tubo que justamente tem conexão não só com o nosso sistema respiratório, mas também com o nosso sistema digestivo. Ela fica ali à frente das nossas vértebras cervicais e ela pode ser dividida em três partes: a nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. E ele também tem uma grande importância nessa ressonância da nossa voz, de forma a ampliar a nossa voz.
Por fim, chegamos à última parte do nosso sistema respiratório superior, que será a nossa laringe, que é um órgão bem curto que conecta a faringe superiormente e inferiormente a nossa traqueia. Ela está localizada à frente da quarta, quinta e sexta vértebras cervicais e ela possui algumas cartilagens importantes, como a cartilagem tireoide, que é o famoso pomo de Adão. Ela possui também a epiglote, que vai funcionar como um portão, dividindo e protegendo o nosso sistema respiratório, uma vez que ela fecha a passagem de ar ali durante a nossa deglutição. Por último, a cartilagem cricóidea, que vai fixar ela ao primeiro anel ali da nossa traqueia. Nela também encontraremos as nossas pregas vocais, que vão ser responsáveis pela emissão do som da nossa fala, sendo isso realizado a partir da passagem do ar por essas pregas, de forma que elas vibram, produzindo o som. Seguindo, então, partimos para a nossa parte inferior, onde começaremos pela nossa traqueia, que vai se iniciar ali, né, pela cartilagem cricóide, e ela vai ser composta por anéis cartilaginosos e músculo liso. E ela é um tubo, porém um tubo em forma de C, no caso ele é um tubo incompleto, ele é em forma de C, de forma que a parte aberta, a abertura, ela se dá para a parte posterior do nosso organismo. E essa presença desses anéis cartilaginosos é extremamente importante, uma vez que se a traqueia ela fosse constituída apenas de músculo liso, ela correria o risco de se contrair e se fechar, se colabar completamente. A nossa traqueia, ela vai estar ali localizada anterior ao nosso esôfago e ela vai possuir em torno de 11 centímetros em um indivíduo de tamanho mediano. Internamente, a nossa traqueia, ela possui células caliciformes, que são as principais células que produzem, sintetizam o nosso muco. Ela também vai apresentar cílios que vão auxiliar na remoção ainda de partículas que possam ter chegado até essa região, de forma que elas sejam conduzidas para a deglutição. Essa traqueia ela vai chegar bem próximo aos nossos pulmões e ali ela irá se dividir, se bifurcar, de forma que a união aonde ela se bifurca será a região onde nós denominamos de carina. E essa bifurcação em direito e esquerdo dará origem aos nossos brônquios, brônquio direito e brônquio esquerdo. Anatomicamente, esses brônquios eles têm a mesma constituição da traqueia. Porém, o brônquio direito ele vai apresentar-se um pouco mais verticalizado, o que pode ser talvez explicado pela presença do maior volume do coração no lado esquerdo. Posteriormente, esses brônquios principais, direito e esquerdo, irão se dividir, de forma que cada um irá para um lobo do nosso pulmão. Como o nosso pulmão direito ele tem 3 lobos, nós teremos 3 brônquios lobares, né? No caso do direito. E no caso do esquerdo, nós teremos 2 brônquios lobares. Esses brônquios lobares irão se dividir também em brônquios segmentares e teremos sucessivas divisões de forma a constituir o que nós chamamos de árvore brônquica. Se você pegar ali essa constituição do nosso pulmão ali e invertê-la, ela parece um galho de árvore, né? Então ela parece uma árvore, por isso esse nome de árvore brônquica. À medida que vamos tendo essas divisões no nosso sistema, a constituição deles vai se modificando, de forma que quando chegar ali na menor porção, nos nossos bronquíolos, eles vão estar mais constituídos de fibras musculares lisas, de forma a regular essa entrada e saída de ar.
Nós temos uma outra divisão importante de saber relacionada ao nosso sistema. Nós teremos uma divisão em zona condutora e zona respiratória. A zona condutora é justamente aquela região onde a gente apenas vai conduzir o nosso ar. E a nossa zona respiratória é onde nós teremos a nossa hematose, a nossa troca gasosa. A zona condutora, ela será constituída por todos os órgãos ali do sistema respiratório superior e do nosso sistema respiratório inferior. Teremos ali a presença da traqueia, dos brônquios, até chegar no nosso bronquíolo terminal, que será a nossa última porção dessa zona condutora. A partir dali, iniciaremos a nossa zona respiratória, de forma que nessa região nós já teremos troca gasosa. Na zona respiratória, nós teremos os nossos bronquíolos respiratórios, ductos alveolares, sacos alveolares, que seriam como se fossem cachos de uvas, e os nossos alvéolos, que parecem justamente uma uva. Bom, esse alvéolo é justamente a nossa unidade respiratória, a principal unidade do nosso pulmão. Bom, mas antes de entrarmos exatamente em relação aos nossos pulmões, vamos falar também aqui de uma outra estrutura extremamente importante para o nosso sistema respiratório, que são as nossas pleuras. Como vocês podem observar nessa imagem, nós temos ali a presença da pleura parietal e a pleura visceral. Essas pleuras são membranas serosas que envolvem o nosso pulmão, sendo que a parietal ela está ali aderida à nossa cavidade torácica e ao nosso diafragma, e ela é a nossa lâmina mais externa. A pleura visceral, ela já está aderida aos nossos pulmões e ela é uma lâmina mais interna. Entre essas duas pleuras existe uma cavidade, um espaço que chamamos justamente de cavidade pleural, que apresenta um líquido que vai ser extremamente importante para a proteção e também ali para a mecânica pulmonar. Esse líquido é chamado de líquido pleural. Então, essas pleuras elas vão ter essa função de proteger os nossos pulmões e auxiliar na nossa mecânica pulmonar. Como os nossos pulmões, eles precisam se movimentar de forma a se expandir durante a nossa respiração, esse líquido pleural, ele vai permitir que essas duas lâminas, essas duas pleuras se movimentem, se deslizem uma sobre a outra, sem atrito, permitindo assim que o nosso pulmão realize a sua função. Em relação à nossa anatomia visual ali macroscópica deste pulmão, nós podemos observar, como eu já citei, que esses pulmões eles apresentam algumas diferenças. O nosso pulmão esquerdo, ele vai apresentar apenas dois lobos, sendo o lobo superior e lobo inferior, divididos por uma fenda ou fissura oblíqua. E o nosso pulmão direito, ele apresenta três lobos: lobo superior, o lobo médio e o lobo inferior. Sendo o lobo superior e o lobo médio dividido pela fissura horizontal e o lobo médio e o lobo inferior pela fissura oblíqua. Na face medial deste pulmão, nós podemos observar uma região onde temos algumas estruturas. Essa região é denominada hilo pulmonar. É onde temos ali entrada e saída de diversas estruturas, como vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervos e os nossos brônquios. No nosso pulmão esquerdo, nós também podemos observar a presença de uma região um pouco côncava. Essa região ela é denominada impressão cardíaca, porque é justamente onde o nosso coração, a maior parte, o maior volume do nosso coração, está ali encontrando com o nosso pulmão. Partindo finalmente para o nosso alvéolo, aqui demonstrado nessa imagem um saco alveolar, como eu disse para vocês, parece um cachinho de uva, e o nosso alvéolo parece uma uva. Ampliando ali, tendo um corte transversal,
na verdade, longitudinal deste alvéolo, nós podemos observar a presença ali de uma membrana bem fina desse alvéolo, e essa membrana ela está ali em contato com o nosso capilar sanguíneo, o que vai permitir a nossa troca gasosa. Ali ampliando, justamente demonstrando detalhes dessa membrana respiratória, que é essa região da nossa troca. Nós possuímos cerca de 300 milhões de alvéolos, e como eles são cheios de ar, eles vão conferir aquele aspecto esponjoso do nosso pulmão. Mas voltando a essa parte aqui da nossa membrana respiratória, nós podemos verificar aqui a nossa membrana basal epitelial, o espaço intersticial e a membrana do endotélio capilar. E ali a nossa troca gasosa, a difusão de oxigênio e a difusão de CO2 no sentido contrário. Podemos observar também a presença de um líquido alveolar com surfactante. Esse surfactante ele é extremamente importante para o nosso alvéolo. Ele é responsável por reduzir a tensão superficial desse alvéolo, permitindo que esse alvéolo ele permaneça aberto. E ele vai ser produzido por essa célula alveolar do tipo 2 ou pneumócito do tipo 2. Esses pneumócitos do tipo 2, eles podem ser também chamados de células septais, e eles geralmente vão estar ali em grupos de 2 ou 3 células, entre os pneumócitos do tipo 1, ou células do tipo 1. Eles vão estar localizados onde as paredes alveolares ali se tocam, eles são mais arredondados, estão sobre essa membrana basal do epitélio alveolar e vão possuir esse núcleo maior e mais vesicular. Ele possui também o que a gente chama de corpos multilamelares, que vão ser as estruturas responsáveis realmente pela produção do surfactante, que é esse líquido que vai auxiliar na redução da tensão superficial, né, ou seja, dessa força necessária na inspiração, e também para impedir que esse alvéolo colapse, feche. Ele possui também, esse pneumócito tipo 2, ele possui nesses corpos lamelares, fosfolipídios, proteínas e glicosaminoglicanos, que são ali continuamente produzidos. Eu citei aí que nós temos um outro tipo celular, que é o pneumócito do tipo 1, ou também chamado de célula pavimentosa. Ele possui um núcleo mais achatado, citoplasma mais extenso e fino, contendo ali desmossomos e junções oclusivas que vão auxiliar na adesão celular. E ele vai ter essa função de barreira física, sendo fino o suficiente para a passagem dos nossos gases, para a nossa difusão dos gases, mas também resistente o suficiente para não passar líquido. Por último, nós podemos observar a presença dos macrófagos ou células de poeira, que vão ser responsáveis pela fagocitose de partículas de poeira, né? E conduzi-las, né, ali com o muco para a faringe para a nossa deglutição. Bom, pessoal, este foi o conteúdo de hoje da anatomia. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Um abraço a todos.